Estamos no ar, eu agradeço a presença de todos aqui conosco pelo YouTube, no nosso segundo turno já do Encontro Nacional da ABDPRO 2020, e que temos a honra de iniciar a noite em grande estilo com a palestra magna do professor Nelson Neri Júnior, que dispensa apresentações em razão do tamanho que ele ocupa na ciência jurídica brasileira. Professor Nelson Neri, eu gostaria de saudá-lo aqui em nome da ABDPRO. Todos os associados estão extremamente felizes com mais uma participação do senhor nos nossos encontros. É uma alegria sempre renovada tê-lo entre nós, um dos nossos membros honorários, e a palavra é sua para tratar do próprio tema, inclusive, do nosso evento, os 5 anos do CPC. É uma honra imensa recebê-lo. E o senhor está com a palavra. Muito obrigado, professor. Bem, boa noite a todos. Antônio Carvalho, obrigado pela apresentação. Queridos colegas, amigos da ABDPRO, nesse encontro de 5 anos do CPC, quero cumprimentar os dirigentes da ABDPRO na pessoa do seu dirigente sempre presidente, não mais, mas sempre, que é o Eduardo Fonseca, e dizer que, para mim, é uma honra muito grande poder voltar aqui à ABDPRO, nesse evento importantíssimo, discutir com vocês alguns aspectos relativos ao direito processual civil. A ABDPRO tem se destacado no cenário nacional como uma entidade que realmente discute os aspectos do direito processual civil brasileiro, sem se apegar a esta ou aquela corrente, mas com bastante independência, autonomia, o que é muito louvável. Então, eu tenho muita honra de ser membro honorário da ABDPRO, por conta desse perfil importantíssimo que ela ostenta no cenário das entidades associativas do direito processual no Brasil. Bom, esses 5 anos de CPC, o CPC foi aprovado em 2015, entrou em vigor em março de 2016, então nós temos agora, ele fará 5 anos de aprovação, agora já fez 5 anos de aprovação, enfim, em 15 de março de 2015. E aprovado em 2015, 2020 ele fez 5 anos. Agora, podemos falar de balanço do CPC nesses 5 anos? Eu acho que ainda há um tempo muito curto para falarmos em balanço do CPC, né? Porque em direito, 5 anos são um tempo bastante reduzido para que as modificações esperadas pela nova legislação possam se sedimentar. Alguma coisa tem acontecido aqui e acolá, etc., mas em matéria de sedimentação ainda é muito cedo para nós dizermos. Então, o código precisa ainda ser provado, bastante experimentado, utilizado e aplicado para podermos falar em que algum instituto está sedimentado, deu certo, não deu certo. Então, ainda não podemos fazer esse vaticínio do que deu certo e o que não deu. Podemos falar, sim, do que está acontecendo, que tem acontecido no cenário do direito processual, né? Acredito que em 10, 15 ou até 20 anos possamos fazer algum balanço efetivo, né, do que deu realmente certo e o que não deu certo e que precisa ser revisto, aperfeiçoado, etc., no novo diploma. Agora, o que tem acontecido? O CPC entrou em vigor em 2016 e todos têm uma grande expectativa neste novo diploma para que tudo dê certo e os novos institutos possam ser aplicados e deles se extrair o melhor da atividade jurisdicional, uma melhor prestação da jurisdição com esse novo manancial que é o Código de Processo Civil. Então, está superada a questão de que se precisamos de um novo código ou não. Eu achava que não precisava, sempre achei que não precisava, né? Todos os códigos importantes do mundo têm 50, 100, 150, 200 anos. Então, na verdade, os códigos têm que ser aperfeiçoados. Agora, modificação de código só quando há uma mudança realmente importante de paradigma, que não é o que acontece no Brasil. Então, aqui as pessoas mudam. A mudança desse CPC foi simplesmente para se criar um
digamos, uma onda no que tange ao denominado, eu acho que é impropriamente, mas, enfim, de direito jurisprudencial, ou seja, de dar força para as decisões da jurisprudência do Brasil. Então, ele foi criado para isso, na verdade. Então, aí se aproveitou dessa oportunidade para se modificar alguns institutos, aperfeiçoar uns outros, assim por diante. Mas o núcleo duro do CPC, para que ele veio realmente, foi para dar força para a jurisprudência, com recurso extraordinário e especial repetitivos, com força vinculante. Quer dizer, então, já vamos discutir um pouquinho a respeito desse assunto, não é? Mas essa é a finalidade do CPC. Então, por isso é que ele tiveram que modificar o código, revogar o anterior, que era bom, não é? E criar esse novo. Está certo que muitos institutos foram aperfeiçoados, não sou contra o novo código, não. Eu acho que o novo código é bom, ele contém muitos dispositivos que aperfeiçoaram os institutos que estavam no código de 73, isso é muito bom. Ninguém vai fazer uma lei para piorar o sistema, evidentemente. Então, todos que fazem as leis têm a intenção de melhorar a lei que está sendo revogada, está sendo revista, evidentemente. Então, o código contém, sim, dispositivos bastante importantes e que eu menciono um deles, por exemplo, que é o artigo 10 do Código de Processo Civil, que disciplina, do ponto de vista do direito federal, a proibição da edição de decisões surpresa, ou seja, em homenagem à garantia constitucional do contraditório, o juiz não pode decidir sobre determinada questão se sobre ela as partes ainda não tiveram oportunidade de se manifestar. Então, ele não pode pegar de surpresa a parte. Ainda que se trate, eu até diria mais, notadamente quando se trata de questão de ordem pública, que aí o juiz não precisa da iniciativa da parte, ele pode fazê-lo a qualquer momento, sem que ninguém o inste a decidir, por isso é ordem pública, mas ainda assim ele deve observar, as partes se manifestaram sobre essa questão de ordem pública? Ainda não, então ele não pode julgar, porque isso ofende o contraditório, o artigo 5º, 55, a respeito do qual há um conteúdo no sentido de que tudo o que está sendo discutido no processo tem que ter a participação das partes. Não é possível decidir-se uma questão, algum aspecto do processo, sem que as partes tenham tido oportunidade de, sobre isto, se manifestar. Então, isso é o que diz o artigo 10. Já era assim, sempre foi assim, desde que o direito constitucional instituiu na nossa Carta Política a garantia do contraditório. Ouvir as partes sobre todos os aspectos do processo é íncito ao sistema do contraditório. Não é? Só que as pessoas não sabiam disso, e não sabiam a dimensão e o conteúdo desse princípio do contraditório, né, conforme a Constituição estabelecia. Então, foi preciso o CPC criar no artigo 10 um dispositivo dizendo que o juiz nenhum juiz em instância alguma, qualquer instância, não poderá decidir sem que as partes tenham se manifestado sobre qualquer questão, ainda que se trate de questão de ordem pública. Então, essa foi uma grande conquista, que eu acho, do novo Código do Processo Civil, e que tem sido, sim, nesses 5 anos, aproveitada pelo STJ, por exemplo, que tem decidido no sentido de anular decisão de tribunais regionais e de tribunais de justiça que não obedecem à regra constitucional do contraditório e agora a regra legal do artigo 10 do Código do Processo Civil. Então, o Tribunal de Justiça de determinado Estado não ouve as partes, o desembargador acha que tem um aspecto de carência da ação, então ele quer decidir o processo pronunciando a carência da ação. O autor é carecedor da ação, não tem legitimidade de causa. Então é questão de ordem pública. Só que alguém levantou esse problema no processo? Não, ninguém levantou. Então não se pode decidir isto sem que tenha sido dada a oportunidade de ouvida das partes. Então o que o desembargador tem que fazer? Tendo em vista a possibilidade eventual de acontecer uma carência, digam as partes a respeito. Isso é que ele tem que fazer. Não é pronunciar diretamente a carência sem ouvir as partes sobre essa matéria. Se a matéria não foi debatida no processo, ela não pode ser decidida pelo Poder Judiciário. Ela tem que ter passado pela
oportunidade das partes, em homenagem à garantia constitucional do contraditório, as partes se manifestarem. Essa questão não é nova, mas no Brasil tornou-se nova por conta do CPC. Então, apesar de já estar no sistema constitucional desde 88, essa matéria, aliás, desde antes, desde que existe o contraditório no direito constitucional brasileiro, né? Essa matéria sempre foi isso, quer dizer, isso já é a proibição de decisão surpresa, é íncita, faz parte do conteúdo da garantia constitucional do contraditório, mas nunca foi aplicado no Brasil. A doutrina fazia ouvidos moucos para isso. Eu, desde 1992, do meu livro sobre princípios do processo na Constituição, venho falando isto e dando exemplos, trazendo as experiências europeias, né? A ZPO alemã já foi modificada 3 vezes por conta disto. Quer dizer, instituiu a proibição da decisão surpresa lá em 1976, com a lei de facilitação do andamento do processo, né? Vereinfachungsnovelle, de 76, lá na Alemanha, foi a primeira modificação da ZPO. Depois se instituíram mais outras 2 para aperfeiçoar, proibindo a edição de decisão surpresa pelo juiz. Tem que ouvir as partes, mesmo que se trate de questão de ordem pública. Isso passou na França, está no CPC da França, está no CPC da Itália, no CPC de Portugal. Quer dizer, então, o direito de países democráticos ocidentais, notadamente da Europa continental, já discutem essa matéria já há 40, 50 anos, não é de hoje, né? Quase 60 anos já essa matéria é discutida. E no Brasil, há 20 e tantos anos, 28 anos, eu trago essa discussão nos meus escritos. Mas só agora o Código de Processo Civil adota essa sistemática e tem provocado, sim, decisão do STJ nesse sentido. Ou seja, anulando decisão judicial de tribunais, que é assim que o STJ resolve o recurso especial, só cabe de decisão de tribunal. Então, anulando decisão de Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal, quando não observam a garantia do contraditório e não dão oportunidade às partes para se manifestar. Já pronunciam logo de cara uma questão de ordem pública sem ouvida das partes. Mas, curioso, quando se trata do próprio STJ, o tribunal não tem essa tranquilidade assim. Aliás, nesta semana, na segunda-feira, eu dei uma palestra na Escola Superior da Magistratura de São Paulo e um desembargador me questionou por que o STJ faz isso conosco, com os tribunais de justiça e tal, mas ele mesmo não vê que está decidindo de forma surpreendente, decisão surpresa, desatendendo o artigo 5º 55 da Constituição e o artigo 10 do CPC. Então, é uma coisa para nós trazermos aqui a nossa discussão, pelo menos a nossa meditação. Quer dizer, existe um dispositivo no regimento interno do STJ, me refiro ao artigo 255. O 255 do regimento interno do STJ, na redação dada depois da aprovação do CPC, portanto, depois de 2015, o STJ reformula seu regimento interno e coloca isso que eu vou dizer agora no parágrafo 5º do artigo 255, dizendo que quando o STJ der provimento ou conhecer do recurso especial, ele julgará o processo aplicando o direito à espécie, vírgula, obedecida a circunstância do artigo 10 do Código de Processo Civil, quando for o caso. Quer dizer, então, o STJ tem uma regra dele interna, do regimento interno, dizendo, olha, se eu vou julgar o processo, vou receber aqui o recurso especial, vou dar provimento, e primeiro ele fala quando conhecer do especial, na verdade é quando der provimento. A regra, aliás, o CPC também, nesse particular, é impreciso, lá no artigo 1000, acho que é 1034, salvo engano, ou 1035, até vou ver aqui para vocês, para não falar sem o conhecimento. Acho que é o 1034, parágrafo único, não, é o caput. 1034 caput do CPC, admitido o recurso extraordinário ou especial, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça julgará o processo aplicando o direito. Isso, na verdade, é
oriundo de uma construção jurisprudencial lá de trás, a súmula 456 do Supremo Tribunal Federal, que tinha o seguinte teor, tem o seguinte teor: o Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa aplicando o direito à espécie. O STJ incluiu isso no seu regimento interno, era 256, hoje é 255. Mas o que é isso, na verdade? Isso é o juízo de revisão dos recursos excepcionais, do extraordinário e do especial. Porque eles têm dois juízos. Primeiro é o juízo de cassação. O Tribunal Superior, STJ ou Supremo, verifica se o acórdão impugnado, a decisão impugnada, de única ou última instância, ofendeu a Constituição ou ofendeu a lei federal. Se ofendeu, ele cassa o acórdão que ofendeu a lei federal ou a Constituição. É o juízo de cassação, é o primeiro juízo do recurso excepcional, especial ou extraordinário. E, cassado o acórdão, ele passa a rejulgar a causa. É o juízo de revisão, é o segundo juízo. Então, todo recurso excepcional, extraordinário, especial, recurso de revista na Justiça Trabalhista, tem esses dois juízos no direito brasileiro. É o juízo de cassação, primeiro, que ele anula o acórdão que equivocadamente não aplicou a Constituição, aplicou incorretamente, etc., ou a lei federal, e depois ele rejulga a matéria. Então, esse artigo 1034 é de rejulgar a matéria. E o STJ repete essa fórmula no seu regimento interno do 255, parágrafo 5º, dizendo que quando o STJ conhece do especial, ele julgará o processo, aplicando o direito à espécie, vírgula, obedecendo a regra do artigo 10 do CPC, que é a proibição da decisão surpresa, quando isso for o caso, né? Quando for o caso. Se a matéria já estiver debatida, ele não precisa ouvir. Mas se a matéria é nova e não foi debatida pelas partes, o STJ precisa ouvir, sim, as partes antes de decidir pelo juízo de revisão do extraordinário e do especial. Então, vou fazer uma correção técnica no artigo 1034 e no 255, parágrafo 5º do Regimento Interno do STJ e na súmula 456 do Supremo. Quando o Supremo, o STJ, der provimento, não é conhecer, der provimento ao especial ou extraordinário, cassando a decisão, ou seja, juízo de cassação, aí, no juízo de revisão, ao rejulgar a causa, ele aplicará o direito, resolvendo o processo, etc. Né? Esse é o sistema brasileiro, que eu estou dando uma visão técnica de como deve ser o recurso especial extraordinário entendido. Então, temos que fazer reformulações nos textos normativos que eu mencionei, 1034 caput do CPC, súmula 456 do Supremo Tribunal Federal e parágrafo 5º do 255 do Regimento Interno do STJ, para ali considerar, quando ele der provimento ao especial extraordinário, julgará o caso, aplicando o direito à espécie, né? E aí, nessa parte do rejulgamento, o STJ vai ter que verificar, e o Supremo também, se houve debate sobre a matéria que ele quer julgar. Um debate está trazendo agora uma questão de ordem pública. O STJ tem que ver se as partes se manifestaram sobre isso. Se não, ele tem que mandar ouvir. E essa é a crítica que os desembargadores de tribunais dos estados estão fazendo à postura do STJ. A crítica não é minha, a crítica é dos desembargadores. Por que eles procedem corretamente quando a decisão provém de tribunais estaduais e tribunais regionais, anulando a decisão porque é decisão surpresa, e quando a decisão é deles mesmos, eles não obedecem a proibição da decisão surpresa e decidem surpreendendo as partes. Essa é a crítica que se faz à postura de hoje do STJ. Então, fica aqui a nossa observação e depois os senhores que estão nos vendo e nos ouvindo poderão fazer os estudos e os debates que entenderem cabíveis nesse particular. Mas entendo sim que o STJ deve observar no juízo de revisão do especial e o Supremo também no juízo de revisão do recurso extraordinário, devem respeitar o artigo 5º da Constituição, inciso 55, e também, por tabela agora, o artigo 10 do Código de Processo Civil. Essa foi uma grande novidade correta, adotada pelo Código de Processo Civil, que mudou bastante o perfil da prestação jurisdicional no Brasil. Eu acho que melhorou com esse dispositivo,
porque se deu mais ênfase e mais efetividade à garantia constitucional do contraditório, né? Que antes estava muito jogado às traças, e o Supremo sempre entendendo que toda a alegação de quebra de contraditório no processo seria uma ofensa indireta à Constituição Federal, e nunca o Supremo admitia recurso extraordinário no qual se alegasse quebra e ofensa ao princípio do contraditório. Então, agora, não há necessidade de se ir ao Supremo por quebra de contraditório, alegando ofensa ao 5º 55, para o Supremo dizer que não conhece, porque é ofensa indireta, né? Porque agora a parte pode ir diretamente para o STJ, alegando uma ofensa direta à lei federal, que é o artigo 10 do Código de Processo Civil. Então, essa é uma novidade importante que eu queria ter comentado com vocês. Agora, eu quero comentar uma outra particularidade do Código de Processo Civil, que essa não é uma particularidade muito agradável, que é do artigo 1015 do CPC, e me refiro ao recurso de agravo de instrumento. Não é? Nós temos no nosso Código de Processo Civil um sistema distinto do recurso, do regime jurídico do agravo de instrumento, distinto daquele que era tratado no Código de Processo Civil de 73. Código de Processo Civil de 73. Toda decisão interlocutória é agravável. Ponto. Essa era a sistemática anterior. Então, o agravo era o recurso geral para atacar toda e qualquer decisão interlocutória. Salvo uma exceçãozinha aqui ou acolá. E agora o Código de Processo Civil muda a sistemática da interposição de recurso contra interlocutórias, no sentido de que não é mais cabível o agravo de instrumento contra toda e qualquer decisão interlocutória. A sistemática agora é do agravo casuístico e não genérico. Ou seja, só cabe agravo de instrumento nos casos em que a lei expressamente assim o determinar. Essa é a nova sistemática. Então, 1015, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre 2 pontos. Então, enumera uma série de hipóteses que são tratadas num rol taxativo, portanto, aqui a enumeração se dá em números clausos e não em números apertos, não é? Então, só nesses casos é que cabe o agravo de instrumento. Então, vamos fazer uma ressalva aqui. Não é que as interlocutórias sejam irrecorríveis, não é isso. Não é? O que a lei estabelece é que estas interlocutórias constantes do rol do 1015 são impugnáveis por agravo de instrumento. As demais interlocutórias que não estão nesse rol do artigo 1015 também são impugnáveis, você pode recorrer delas, mas não por agravo de instrumento. Então, a sistemática é: a decisão interlocutória não está no rol do 1015, não posso recorrer imediatamente por agravo de instrumento. O que eu tenho que fazer? Esperar a prolação da sentença e, quando for impugnada essa sentença por uma apelação, ou por mim mesmo que entro com razões de apelação, ou quando sou intimado e eu sou o apelado, eu vou fazer contra-razões de apelação. Então, nessa fase da apelação é que se vai colocar como uma questão preliminar o conhecimento, a impugnação de uma interlocutória que não era recorrível por agravo de instrumento. Então, o juiz indeferiu uma pergunta numa audiência. Eu não posso entrar com agravo de instrumento, porque não está aqui no rol do artigo 1015. O que eu tenho que fazer? Ficar quieto, não preciso nem protestar. Porque às vezes tem essa questão também, isso tem muito em voga na Justiça do Trabalho. Não, tem que fazer um protesto, senão preclui. Onde é que está escrito isso na lei? Tanto na CLT como no Código de Processo Civil? Está escrito em lugar nenhum que tem que fazer protesto. Quer dizer, a decisão está lá, foi dada. Quer dizer, a época de impugnação não é agora. Então, não tem que protestar nada. Eu só vou entrar com recurso quando tiver a apelação. Na apelação da sentença, eu faço uma preliminar. Preliminarmente, existe uma interlocutória lá de trás da audiência do dia tal, folhas tal do processo, não é? E essa interlocutória, então, agora eu estou impugnando.
porque ela não era impugnável por agravo, fiquei quieto, mas agora é o caso, eu vou impugná-la, e faz a preliminar impugnando aquela interlocutória. Então, ela não é agravável, ela é apelável, né? Então, eu apelo daquela interlocutória porque eu coloco essa preliminar dentro do meu recurso de apelação. Então, essas interlocutórias do 2015 são agraváveis e aqui estão aqui são apeláveis, ou seja, no recurso de apelação, não sozinhas, como preliminar de apelação. Não é que eu vou apelar de uma interlocutória pura e simplesmente sozinho lá quando for dada a sentença. Não, eu tenho que impugnar a sentença. Dentro da apelação que impugna a sentença é que se vai fazer uma preliminar impugnando também a interlocutória não agravável lá de trás, né? Então, a gente vê em alguns manuais de direito processual civil, não, as interlocutórias que não estão aqui são irrecorríveis. Por favor, não comprem esses livros que têm essa opinião, porque eles estão errados, né? Quer dizer, a interlocutória é recorrível, sim. Toda interlocutória é recorrível. Só que algumas, por agravo, recurso imediatamente interponível, quando é dada a interlocutória, artigo 1015, né? E outras interlocutórias que não podem ser imediatamente impugnadas por agravo, serão impugnadas como preliminares de apelação depois de proferida a sentença. Então, essa observação tinha que ser feita. Bom, mas voltando aqui. Então, a nossa sistemática agora não é mais do agravo contra qualquer interlocutória. Agora é do agravo só contra as interlocutórias que estão arroladas em números clausos taxativamente no artigo 1015, não é? Bom, eu não sou a favor dessa sistemática, dessa técnica legislativa. Eu achei que nós involuímos e não evoluímos. Vou explicar. O agravo casuístico, como hoje temos no CPC 2015, pelo artigo 1015, agravo só naqueles casos taxativamente enumerados pela lei, já era a sistemática do Código de Processo Civil de 1939. Então, lá atrás, o primeiro Código Nacional de Direito Processual Civil, de Processo Civil, foi o Código de 39, não é? Aprovado logo depois da Constituição de 34, que reinstituiu a unicidade do direito processual no Brasil. Porque a Constituição de 1891, a republicana, criou a dicotomia do direito processual no Brasil. Então, havia direito processual federal e cada estado podia ter o seu Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal e assim por diante. Então, a Constituição de São Paulo teve um Código de Processo Civil em 1930, né? E outros estados, foi o último, que outros estados aprovaram seus códigos de processo civil antes do de São Paulo. Mas foi um período curto de dicotomia do direito processual, mas quando voltou a unicidade do direito processual pela Constituição de 34, demorou aí 5 anos para se fazer o primeiro Código Nacional de Direito Processual Civil. Código de Processo Civil de 39. Agravo casuístico. Havia vários agravos. Agravo de instrumento, agravo no auto do processo, agravo de petição, tinha vários agravos, não é? Mas sempre casuísticos, só naquelas hipóteses. O que acabou acontecendo? O inevitável. Casos importantíssimos não eram recorríveis por agravo. Ficavam lá e a parte não sabia o que fazer, e às vezes questões importantes, né, que precisavam de revisão imediatamente não eram recorríveis. Então, se lançou mão de um expediente do jeitinho brasileiro e se criou a correição parcial, ou reclamação, cabível contra decisões irrecorríveis, agravos só cabiam em casos taxativos, então se criou essa correição parcial, quer dizer, era um sucedâneo do recurso de agravo. Para casos em que não cabia agravo, vamos usar esse expediente espúrio aqui da correição parcial. Aí se discutiu constitucionalidade, porque elas vinham previstas em leis estaduais, e uma série de coisas. Deu um trabalhão. Em 73, o professor Buzzardi, titular catedrático, não era, na época ainda existiam os catedráticos, professor catedrático de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da USP, Largo de São Francisco, fez o projeto de Código de Processo Civil, muito bom, e disse o seguinte: vai caber agravo de qualquer decisão.
Foi o ovo de Colombo botado em pé. Foi uma maravilha, um bálsamo para a advocacia, um bálsamo para o judiciário, tanto o juiz de primeiro grau quanto o tribunal. Porque agora não precisava mais discutir se era agravo no auto do processo, se era agravo de petição, se era apelação, que era uma confusão sobre a recorribilidade das interlocutórias e das decisões terminativas, de mérito ou não. Era muito confuso o sistema recursal do Código 39. Então, nós evoluímos, passamos a ter o agravo contra toda e qualquer interlocutória. Agora vem o Código de 2015 e volta ao sistema de 39. E fala, não, agravo só agora nesses casos casuísticos. Então, quem fez isso, com o devido respeito, data máxima vênia, não conhece a história do processo civil brasileiro. Se conhecesse, não faria essa bobagem que fez agora, não é? De voltar ao agravo casuístico como se fora 1939. Então, em 2015, nós voltamos a antes de 39. Quer dizer, isso é uma involução, é um erro crasso de direito processual civil, feito esse sistema por quem não tem conhecimento de causa. Data máxima vênia. Quer dizer, então as pessoas, se tivessem um pouquinho de conhecimento de história do direito processual civil, jamais involuiriam, e sim evoluiriam mais ainda, né? Então, bom, o que aconteceu? Legem habemus. Temos uma lei que estabelece o regime da taxatividade do agravo. O que nós vamos fazer com isso? Cumprir a lei. Esse é o sistema. Não é? Agora, mas é um caso urgente. Vamos tentar. Qual é o remédio para uma decisão da qual não cabe recurso e que eu preciso de uma medida urgente? Mandado de segurança, que é digamos, o remédio heróico contra situações dessa natureza. Né? Podíamos lançar a mão do remédio heróico do mandado de segurança. Mas aí o que acabou acontecendo? Aí vem alguns processualistas dizendo, realmente é taxativo aqui o rol do 1015, mas é um taxativo, mas não tropo, não é bem assim. Vamos fazer o seguinte, em situações mais difíceis, vamos dizer que se assemelha ao caso do inciso 2, do 3, do 4, e fazer com que caiba o agravo de instrumento. Data vênia, não existe isso em teoria do direito. Não é? Não existe essa coisa de taxatividade mitigada. Isso é uma invenção, digamos assim, sem nenhum pé e nenhuma cabeça. Isso não tem sentido em ciência. Em ciência, isso não passa no primeiro ano da faculdade, de qualquer discussão sobre lógica formal. Não passa essa matéria. Né? Ou seja, se o rol é taxativo, ele é taxativo. E taxativo não tem meio termo. Ou é ou não é. A mulher não está meio grávida, ou ela é grávida, ou ela não é grávida. Né? Agora, meio grávida não dá. Então, meio taxativo também não dá. Então, o STJ inventou essa coisa. O STJ embarcou nessa canoa furadíssima, porque o legislador foi alertado disso. Quer dizer, por exemplo, eu me lembro de ter feito algumas palestras falando desse equívoco do artigo 1015, quando era projeto ainda, e muitos dos autores que participaram dos projetos, anteprojetos, souberam disso. Quer dizer, não quiseram fazer a correção. Quer dizer, então, embora não tenham conhecimento da história do processo, portanto, eram jejunos e, digamos, ignoravam essa circunstância, tudo bem, mas depois foram alertados para isso. Então, houve, sim, uma opção legislativa. Quer dizer, o legislador optou por manter esse sistema absurdo que está aqui no artigo 1015. Agora, não se muda a legislação por jurisprudência, com o devido respeito. Quer dizer, se a lei é essa. E o STJ mudou a lei por jurisprudência. Mudou a lei. Não é que ele interpretou o artigo 1015, ele mudou o artigo 1015, criando mais insegurança jurídica ainda. O STJ tem um acórdão líder, a relatora feminista Nancy Andrighi, um acórdão da Corte Especial, que diz que a taxatividade aqui é mitigada. Então, admitiu o agravo numa hipótese que não está aqui no rol do artigo 1015, né? Fazendo uma equiparação. Então, aplicou por analogia ou por extensão algum desses incisos a hipótese que estava em jogo lá naquela ocasião. Não é? Então, essa decisão do STJ está incorreta. Data máxima vênia. Ela quebra o sistema do agravo do Código de Processo Civil. Então, se for assim, se é possível o agravo fora dos casos que estão aqui,
Então, em todas as situações que a pessoa não agravar, vai haver preclusão? É isso que o STJ criou, uma insegurança jurídica. Porque agora, eu não sei se eu tenho que agravar, porque o meu caso não está aqui. Mas se eu não agravo, aí o STJ vai dizer que tinha que agravar porque estava na taxatividade mitigada, então eu precluí, eu perdi meu direito. Então, olha o que uma decisão incorreta ocasiona no sistema jurídico brasileiro. Se você quebra o sistema, você quebra toda a base de confiança do direito brasileiro. Não é possível uma coisa dessa. Então, essa é uma decisão que não pode ser comemorada. Ela tem que ser criticada e o STJ tem que voltar atrás. Ele tem que voltar atrás nessa decisão. O voto correto da Corte Especial nessa matéria foi o da ministra Maria Tereza Assis Moura. A Maria Tereza disse, olha, a lei traz hipóteses taxativas. O STJ não é legislador para mudar a lei. Ele interpreta. Mudar a lei, só o legislativo pode fazer. Então, esse voto estava correto, da ministra Maria Tereza Assis Moura. Os demais votos que acompanharam até o voto condutor da tese vencedora estão incorretos, com o devido respeito. Né? E os ministros do STJ todos já sabem disso. Se eles quiserem manter essa sistemática, é por uma opção política, porque juridicamente eles sabem que estão errados. Isso já foi falado para eles, discutido amplamente, e eu estou dizendo aqui a vocês porque essa questão foi submetida de novo informalmente ao STJ em discussões em painéis junto com os ministros, etc. E aí, então, essa decisão eu não posso comemorar, eu tenho que fazer uma crítica ao tal da taxatividade mitigada. Quer dizer, se forem aos manuais de hermenêutica jurídica, todos dizem rol taxativo não se amplia, se interpreta restritivamente. Não pode ser aplicado nem analógica, nem extensivamente, nenhuma das situações de um rol taxativo. Essa é a regra básica de hermenêutica, está lá no Carlos Maximiliano, Hermenêutica e Aplicação do Direito, o livro base que devia ser de cabeceira de todos nós. Né? Então, não é possível um rol taxativo ser nominado de taxatividade mitigada. É a mulher meio grávida. Não é possível uma coisa dessa. Então, data máxima vênia, a decisão do STJ, isso está errado e tem que ser modificado. O agravo do 2015, certo ou errado, ele tem a sistemática de rol taxativo. Se nós quisermos mudar isso, temos que falar com o nosso deputado, com o nosso senador, para fazer um projeto, submeter ao processo legislativo brasileiro, que é a aprovação de um projeto de lei em 2 casas, né, e sanção do presidente da República e publicação no Diário Oficial. Aí você muda a lei. Não é por jurisprudência que se vai mudar a lei. Tarefa de juiz é julgar aplicando a lei, não é modificando a lei. Outra circunstância que eu quero mencionar, e aqui já vamos nos encaminhando para o final da exposição, porque também eu não posso cansar demasiadamente vocês, senão o pessoal da BD Pro fica muito bravo comigo, né, se eu cansar os nossos ouvintes e nossos webinars, né, que estão aqui nos vendo. Eu queria falar de uma coisa que interessa a toda a classe dos advogados agora, que é a questão de honorários de advogado. Né? Os honorários de advogado estão regulados no Código do Processo Civil, no artigo 85. E bem regulados, porque enquanto no Código passado os honorários eram tratados no artigo 20, com pouquíssimos dispositivos, né? Havia 4 ou 5 parágrafos no artigo 20 do Código Revogado, o artigo 85 do Código atual tem 19 parágrafos, e alguns desses parágrafos com vários incisos. Então, existem 20 e tantos, quase 30 dispositivos, podemos dizer assim, tratando dos honorários de advogado. Eles estão muito minuciosamente tratados no Código de Processo Civil. E foi uma discussão muito ampla que aconteceu na matéria de honorários. Dessa discussão participaram o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a Advocacia Geral da União, a AGU, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
e que trata também de aspectos dos interesses da Fazenda Nacional. Ou seja, a discussão entre procuradores públicos e procuradores privados foi feita toda ela dentro do Congresso Nacional, negociada democraticamente, como convém ao processo legislativo de uma lei da magnitude de um Código de Processo Civil. Essa é a discussão. Aprovado. A Fazenda Pública discutiu várias coisas, por isso é que, com relação a ela, existe no artigo 85, parágrafo 3º, uma regulamentação bastante extensa, inclusive se fazendo tabela de honorários relativamente às causas que envolvem condenação da Fazenda Pública. Não é? Então, e se deixou uma regra, digamos assim, subsidiária, no parágrafo 8º, que diz o seguinte: nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando-se o disposto nos incisos do parágrafo 2º. Isso é o que diz o parágrafo 8º. O que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo no Brasil? O juiz brasileiro não quer aplicar o Código de Processo Civil. Ele não quer aplicar. É simplesmente isso, é uma desobediência civil do Poder Judiciário brasileiro. Ele não quer aplicar, ele acha que é muito o que o advogado vai ganhar. Ele se esquece de que aquela causa está ali há 18 anos, 22 anos, 25 anos, o advogado lutando por aquela causa. Isso não é levado em consideração. Então, o que o juiz vê é um número absoluto. No final, ele vê, puxa, vai ganhar R$200 mil? Não, eu ganho X por mês e no final do ano vou ganhar. Como é que o advogado vai ganhar? Isso é muito dinheiro, né? De jeito nenhum. Então, eu vou dar aqui um honorário equitativo. Então, o juiz vai direto no artigo 85, no parágrafo 8º. Direto, ele não vê. Tem 19 parágrafos. Tem toda a sistemática dos honorários de advogado minuciosamente tratada no Código de Processo Civil. Não é possível que aquele caso concreto esteja fora desses 18 parágrafos do artigo 85 do Código de Processo Civil. Não existe mais condenação equitativa no Código de Processo Civil. A condenação é por valor fixo na tabela do Código de Processo Civil, artigo 85 e 19 parágrafos. 18, vamos tirar esse 8º de lado aqui. Não é? Então, o que o juiz tem que fazer? O STJ tem feito o seguinte: olha, esta causa aqui é muito vultosa. É muito alto o valor da causa. Então, notadamente envolvendo Fazenda Pública. Né? Então, a Fazenda Pública tem procuradores. Não precisa de defensores fora dos quadros da Procuradoria. Mas tem uma tabela aqui. Se a causa for até X, tanto por cento de honorários. Se for até Y, tanto por cento de honorários. E tem as regras de como se chega ao valor. Se a causa é vultosa, o honorário é vultoso. Se a causa é pequena, o honorário é pequeno. É assim que a coisa funciona. É aritmética e lógica formal, cartesiana. Não tem que discutir nada. Não tem que o juiz achar que o honorário é grande ou baixo. Tem que aplicar a lei. A lei é a lei para ser aplicada, não é para ser discutida e contestada pelo Poder Judiciário. Não é? Agora, essa lei não está pegando no STJ, porque chegou no STJ, eu já vi vários dispositivos, vários acórdãos do STJ a respeito de causas de valor vultoso envolvendo a Fazenda Nacional. O que o STJ tem decidido? Como esta causa tem um vulto muito grande, R$1 bilhão, por exemplo, R$1 bilhão, então eu não vou aplicar a tabela do parágrafo 3º. Ele tem que aplicar a tabela do parágrafo 3º. Então eu não vou aplicar, eu vou aplicar o equitativo do parágrafo 8º. Vamos ler o parágrafo 8º? Diz assim: nas causas em que o valor for inestimável ou irrisório. Não está aqui vultoso. É inestimável ou irrisório. Não é vultoso. O vultoso já está lá no parágrafo 3º. O vulto da causa está lá, tabelado. Como é que o judiciário tem que se conduzir na condenação de honorários.
Aí diz assim, ou ainda, quando o valor for muito baixo, quer dizer, a ideia, a mens legislatoris, ou a mens legis, melhor dizendo, quer dizer, a vontade da lei é não aviltar os honorários de sucumbência. Ou seja, quando o valor for inestimável ou irrisório, ou ainda muito baixo, a ideia é, quando é muito pouquinho, você vai aplicar honorários por equidade para aumentar honorários, e não para baixar. Quer dizer, é uma situação que não tem cabimento o que está acontecendo. Quer dizer, se pegar a lei que diz irrisório ou inestimável, e se ler ali na lei o vultoso, que não está na lei. Não é? Então, realmente, aqui há um descompasso absurdo. E, no meu modo de ver, data máxima vênia, quando acontece isso, eu acho que o STJ não está aplicando e desempenhando corretamente o seu mistério, né? Dado pela Constituição no artigo 105, inciso 3, letra A, que diz caber ao STJ julgar em grau de recurso especial causas de última única instância decididas por tribunais que tenham negado vigência à lei federal. Quando o STJ faz isso, ou seja, ele nega vigência à lei federal. Então, no meu modo de ver, ele infringe o 105, inciso 3º, letra A. Então, no meu modo de ver, nunca ninguém falou isso, eu estou falando agora. Cabe recurso extraordinário contra a decisão do STJ, que, assim, de uma maneira bastante clara e insofismável, não aplica a lei federal. Então, ele descumpre a Constituição Federal, quando ele não aplica a lei federal. Então, no meu modo de ver, esse acordo do STJ pode ser atacado por recurso extraordinário para o Supremo, que deve, sim, anular o acordo do STJ para que ele cumpra a lei federal e aplique a tabela nas causas de vulto, como diz o parágrafo 3º do artigo 85. E não ficar, digamos assim, numa situação de não querer que a lei atue e querer modificar o sentido da lei, como se fosse legislador. Ele está discutindo aqui a conveniência da lei, a oportunidade da lei, que isso é tarefa do Poder Legislativo. É lá no parlamento que foi a sede do debate democrático para se colocar esse dispositivo na lei. Então, não cumpre ao STJ, enquanto órgão do Poder Judiciário, discutir conveniência da lei, oportunidade da lei, a socialidade da lei. Quer dizer, isso não é tarefa do juiz. O juiz tem que aplicar a lei, dando a ela os fins sociais a que ela se destina, etc., conforme diz a lei de introdução às normas do direito brasileiro. E também o artigo 5º do Código de Processo Civil. Tudo bem, sem problemas. Agora, não é possível que um tribunal, que é o guardião do respeito à lei federal no país, não cumpra a lei federal do país. Não é? Então, no meu modo de ver, eu acho que cabe sim, não é possível ser insindicável uma decisão do STJ que não cumpra a lei federal no país. Tem que haver uma sindicabilidade dessa decisão do Judiciário. Nós estamos numa situação, num Estado democrático de direito. Não é republicano um tribunal dar a última palavra errada, deliberadamente errada, sobre um dispositivo de lei federal no Brasil. Então, no meu modo de ver, cabe sim recurso extraordinário contra a decisão do STJ, que aplica incorretamente essa questão dos honorários e, em vez de aplicar corretamente o parágrafo 3º do artigo 85, ao examinar a questão dos honorários advocativos de sucumbência, aplica incorretamente o parágrafo 8º, que não permite a ele, a STJ, que aplique aquele parágrafo 8º nas questões de vulto, só nas de valor baixo, inestimável ou irrisório, e nunca nas causas de valor vultoso. Não está dito isso na lei federal do Brasil. Agora, é por isso que eu digo, o tribunal, o judiciário não pode dizer esta lei eu cumpro porque gosto, aquela eu não cumpro porque não gosto, ou porque ela está errada. Se a lei está errada, vamos ao Poder Legislativo modificar a lei. Mas o judiciário não pode aplicar a lei, só pode deixar de aplicá-la se ela for inconstitucional. Aí sim, o juiz pode fazer controle de constitucionalidade da lei. Ele diz, não vou aplicar essa lei porque entendo que ela é inconstitucional.
É perfeitamente possível e constitucional dentro do sistema brasileiro o controle concreto da constitucionalidade das leis e dos atos normativos, não é, do poder público, contestados em face da Constituição Federal. Então, o juiz pode perfeitamente, não aplica essa lei porque acha que ela é inconstitucional, ponto. Mas não aplica esta lei porque eu não gosto dela, que acho que ela é indevida, que ela exagerou, etc. Isso não é tarefa do juiz. O juiz não tem que ficar discutindo a socialidade da lei, os efeitos de conveniência ou de oportunidade dessa ou daquela lei. Ele tem que aplicar a lei e só deixa de aplicar se tiver declarado ali a inconstitucionalidade em concreto, senão não. Então, são essas as observações que eu queria ter trazido aqui a vocês na noite de hoje. Uma positiva, do artigo 10 do Código do Processo Civil, e duas negativas, do artigo 1015, que eu acho que não existe rol taxatividade mitigada, data máxima vênia, e outra de honorários advogados, que eu acho um absurdo o que o STJ está fazendo em matéria de aplicação de honorários em casos de condenação de valor vultoso. Se é vultoso é porque a causa tem vulto e o honorário é aquele mesmo. Não é outro que o STJ quer dar, não. Muito obrigado pela atenção que todos me dispensaram. Agradeço aqui o convite que me foi feito pela ABD Pro. Estarei sempre aqui à disposição dos colegas e amigos da ABD Pro quando me convidam. E, na verdade, como tem bastante juiz na ABD Pro, eu venho até debaixo de varas, se for o caso, mas eu venho fazer a exposição aqui para vocês. Muito obrigado por todos. Professor Nery, nós que agradecemos pela brilhante exposição do senhor. É sempre um prazer ouvi-lo, porque nesses momentos em que uma figura do seu tamanho apresenta as visões jurídicas, dogmáticas sobre o texto, é que nós devemos aguçar os ouvidos e aprender. Tá? Eu sempre lembro, e aqui eu digo de público, para os amigos que estão conosco no YouTube, eu tenho a alegria de ser orientando no doutorado pelo professor Nery. E há muito tempo já eu sou um admirador, como todos nós, do professor Nery, e estava nas célebres jornadas de Campos do Jordão e assisti de corpo presente a aula do professor Nery, em que basicamente a moral da história era que a doutrina deveria voltar a doutrinar. E é isso que nós temos que fazer. Acho que o professor Nery deixou bastante claro isso. E mais, ele vai além do ponto na nossa palestra de hoje, como ele vem fazendo ao longo da sua trajetória. Os juízes devem julgar, e julgar de acordo com o direito, e não de acordo com a moral, de acordo com o que ele acha, de acordo com o que está na sua cabeça, enfim, não tem que fazer ponderações políticas, porque aí a gente faz em outra seara, é lá no poder legislativo, tá? Não é no judiciário. Eu destaco aqui, professor, algumas passagens antes de nós darmos sequência no nosso evento, né? Eu acho engraçado o seguinte, o CPC, como ele foi, e isso é interessante do CPC de 2015, né? Ele foi um código que passou pelas mãos de muitos processualistas, digamos assim. Muita gente teve intervenção, foi amplamente debatido, vários professores, talvez a gente não tenha em nenhum outro país do mundo tanto processualista como no Brasil. E muita gente debateu o código. Vários dispositivos que são tidos como bom, por exemplo, artigo 10, artigo 9, tem pai e mãe. Todo mundo é pai do artigo 10, acha lindo, avaliação, decisão surpresa, maravilhoso. Né? Outros, por outro lado, são totalmente órfãos, não tem nem pai nem mãe, não tem ninguém, porque esses dispositivos, eles ou se transformaram em monstrengos ou sempre foram. O 1015 é um monstrengo desde sempre. Né? Eu digo que o 1015, ele tem pai e mãe, só que o pai e a mãe foram comprar cigarro, e aí deixaram lá o 1015. É isso que aconteceu no final das contas. Outro ponto interessante, né? O contraditório, a formação do contraditório, a sua substancialidade, ela decorre da Constituição, não decorre do CPC. Né? O senhor mostra isso lindamente nos princípios processuais constitucionais já há muito tempo. Então, o desenvolvimento do contraditório no Brasil, ele já é anterior ao CPC de 2015. Isso quem nos assiste precisa entender.
existe contraditório já há muito tempo, não é em 2015 que ele foi transformado. Tá? Mas o mais interessante é o seguinte, inclusive o senhor falou da Alemanha, estava lendo esses dias um julgado do Tribunal Constitucional Federal, em que eles estavam analisando uma questão do 103.1 da Grundgesetz e da Constituição Alemã, né? Que eles falavam em decisão surpresa, lá em 1980, com muita tranquilidade já, porque ele já estava positivado, inclusive, enfim. Mas era muito, muito tranquilo o debate. E a gente acha que é algo novo e não vê o desenvolvimento doutrinário que já tínhamos há muito tempo, né? Havia uma resistência judicial, jurisprudencial, eu diria, para a sua aplicação. E, por fim, para os colegas que me assistem aqui, eu sou juiz de direito profissionalmente, além de professor, e essa questão dos honorários é algo que todo dia eu falo com a minha assessoria, todo dia. Hoje mesmo eu conversei com um assessor que ao final era julguei lá um divórcio com partilha e com condenação em alimentos, e ele fixava os honorários de acordo com o artigo 85, parágrafo 8º. Eu falei, companheiro, qual foi a parte 85 que você não leu? Então, lá, ele está no parágrafo 2º, não tem parágrafo 8º aqui. O equitativo não é o justo, o que o juiz acha que é bom. É nas causas de valor irrisório em que o parágrafo 2º não, ou o parágrafo 3º, no caso da fazenda pública, não der condições, como o senhor bem disse, de remunerar o advogado de maneira digna com o mistério que ele desenvolveu no processo, o juiz deve fixar adequadamente, de acordo com aquilo que é merecido pelo trabalho. Enfim, agradeço mais uma vez em nome da BDPRO a presença do senhor, sempre uma alegria ouvi-lo, sempre uma alegria, porque todos nós aprendemos demais. Eu vou passar a palavra para o nosso presidente, para o Roberto Campos Gouveia Filho, para fazer os agradecimentos também ao professor Nery. Professor, muito obrigado mais uma vez, o senhor conosco desde o princípio, desde aquele evento lá em Ribeirão Preto, em março de 2016, no dia que o Código entrou em vigor, uma palestra brilhante, trazendo aí pontos relevantíssimos, e como o senhor bem disse naquele início, né? O que é para ser elogiado deve ser elogiado, e o que é para ser criticado deve ser. Não poderia ficar de fora esse famigerado, no sentido metafórico do termo, não no sentido literal, artigo 1015 do Código de Processo Civil. Muito obrigado. Eu registro aqui a participação de vários associados aqui na mesa, no Zoom, e nós vamos começar agora 2 mesas paralelamente, simultaneamente, e, neste caso, a palavra fica com a professora Paula Salé. Roberto, muito obrigado. Eu vou me despedir de vocês, que eu vou ter que participar de uma outra live agora, na PUC São Paulo, então não vou poder estar com vocês nessa continuidade. Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento ao nosso querido presidente Roberto, e dizer que para mim também foi uma honra mais do que renovada poder discutir de novo com vocês aspectos de processo civil, que são muito caros a mim, gosto muito de fazê-lo, e espero ter provocado, minha intenção é provocar todos para a meditação. Mas se está errado ou certo, o direito não é ciência exata, mas a gente vai provocando para todos pensarmos e, com isso, o direito vai progredindo. Muito obrigado pela atenção de todos e parabéns à BDPRO por mais essa iniciativa. Tá? Obrigado, professor. Excelente. Obrigada. Muito obrigado. Viu, Paulo? Só antes de você seguir, eu vou também pedir para outra mesa lá na sala 2, a Júlia, que é a nossa anfitriã, já abrir a palavra também para a professora Carol Mafra, que agora nós teremos aqui direito probatório na sala 1, e na sala 2 nós falaremos sobre cumulação de ações, tá bom? Continue conosco aqui. Muito obrigado, professor Nery. A palavra para a professora Paula Salé.